Diretamente do auditório Testa Branca da Academia Parnaibana de Letras, entra no ar o programa Academia Viva. Hoje, a nossa entrevistada especial, professora Maria Dilma Ponte de Brito, mais conhecida como Professora Dilma. Professora Dilma, é um prazer tê-la aqui no programa Academia Viva. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação estar participando desse projeto e, inclusive, quero parabenizar a diretoria da Academia Parnaibana de Letras por estar sempre colocando novidades, coisas importantes do cotidiano da nossa academia. Por isso que ela recebe o nome de Academia Viva. Professora Dilma, bancária aposentada, professora universitária, escritora. Dilma é uma pessoa extraordinária. Mas, Dilma, do ponto de vista da literatura, quando tudo isso começou? Quando a Dilma passou a se interessar por poesia? Olha, isso aí foi uma coisa que foi acontecendo. Eu considero que a minha família foi muito importante para isso, porque meus pais gostavam muito de ler. Eu lembro da estante do meu pai com o livro de Fernando Veríssimo, de Olavo Bilac, a minha mãe também gostava muito de ler. Ela tinha aquele livro, A Moreninha, que ela andava sempre com ele na mão. E isso aí me incentivou muito a gostar da literatura. Eu era a irmã caçula. Meus irmãos mais velhos gostavam de comprar aquelas revistinhas, Mickey, Bolinha, Luluzinha. Ele não sabia ler, eles liam para mim. E eu fui me interessando. Sem falar que na minha casa nunca faltou livro. Meu pai comprava aquela revista, assinava aquela revista, o Cruzeiro, e na última folha tinha aquela crônica de Raquel de Queiroz. Eu lembro que ele lia para a gente e aquilo ia me incentivando a leitura. Também tinha o jornal Folha do Litoral, que meu pai assinava, e isso foi me incentivando a ler, e as coisas foram acontecendo. Professora Dilma, a senhora é romancista, é poetisa, é cronista. Me fale um pouco sobre esse trabalho literário. Olha, eu me lembro, para falar do meu trabalho literário, eu vou buscar Rubem Alves. Porque Rubem Alves, ele diz, aquele escritor, que ele diz assim, eu não me considero escritor, ele diz muito isso. E, no entanto, tudo que ele escreve é admirado por todo mundo. E assim digo eu. As coisas, como eu falei, foram acontecendo. E eu escrevi aqui, tinha um portal Delta, um blog, que eu comecei a escrever, era até filho de um amigo meu, de um amigo do meu filho, e ele começou a escrever e pediu para eu colocar crônicas. E eu colocava, e as pessoas diziam assim, adorei sua crônica, e aquilo foi me incentivando. Outra pessoa que muito me incentivou foi o professor Iveltman, que foi até presidente da Academia Parnaibana de Letras. O professor Iveltman começou a ler minhas crônicas e dizia assim, professora, escreva no Recanto das Letras. E quando eu comecei a escrever no Recanto das Letras, aqueles comentários me incentivavam a escrever. E muito jovem, ainda antes de tudo isso acontecer, quando existia o jornal Folha do Litoral, que meu pai assinava, e a gente morava próximo à redação da Folha do Litoral, eu comecei a escrever poesias inocentes, puras, da juventude na Folha do Litoral. Aí veio o blog, depois com a tecnologia, e tudo foi acontecendo. E o meu primeiro livro saiu dessas crônicas que foram melhores comentadas, e daí me veio a ideia de compilar num livro, meu primeiro livro, que foi História de Marilu. Falar em História de Marilu, eu vi um livro seu que eu conheço, o quinto. Depois do quinto, a Dilma enveredou pela literatura infantil. Vamos conversar sobre isso, professor? Sim. Sobre literatura infantil? Sim.
Pois bem, como o Zé Luiz falou, eu escrevi 5 livros solo, né? E aí, escrevi o quinto último, o quinto eu escrevi na época da pandemia, e depois dele, eu já tinha uma netinha, muito interessada também na leitura, ela queria que eu lesse para ela as historinhas dos livros que ela ganhava, aí me veio a ideia de escrever um livro infantil. E esse livro foi escrito, na verdade, a 6 mãos, porque o pai da Isis, que é meu filho Dante, também participou desse livro, e o tio padrinho da Isis também participou desse livro. E assim nasceu Isis Historinha. Professora Dilma foi secretária-geral desta academia e hoje permanece como primeira secretária, ao lado do professor Galas, que é o secretário-geral atual. Professora Dilma, o nosso programa, na verdade, é um projeto mais complexo chamado Academia Viva, que é a maior inclusão de escritores da academia e escritores que são parnaibanos, mas que não pertencem à nossa academia. Queria que a senhora falasse um pouco, rapidamente, sobre esse projeto, antes que eu entre na parte profissional da professora Dilma. A senhora estava comentando alguma coisa sobre o projeto da Academia Viva. Fique à vontade. Não, eu acho que a Academia Parnaibana de Letras ele vem cumprindo o seu papel de promover a cultura na cidade de Parnaíba. E eu me sinto feliz de fazer parte dessa academia. A gente participa de outros eventos culturais, colaborando com outros eventos culturais, inclusive o Corredor Literário, que já está marcado para outubro, e os acadêmicos vão ministrar palestras, vão fazer parte desse Corredor Literário. Então, a Academia Viva, ela está presente na cidade de Parnaíba, e a academia junto fazendo o seu papel de levar a cultura para todos. Professora Dilma, nossa entrevistada de hoje dentro do programa Academia Viva. Professora Dilma é uma pessoa de muitas habilidades, muitas artes, poderíamos dizer assim. A Dilma é uma mulher de 7 artes. Vamos falar dessa carreira profissional da professora Dilma. Começou como professora, ou foi mesmo como bancária, ou o professor veio depois? Pois bem, meu presidente, a minha carreira profissional começou sempre como professora. Eu me considero uma professora nata, porque sempre eu gostei de lecionar, de passar meus conhecimentos para os outros. Mas eu exerci várias profissões. Inclusive, eu fui presidente da Cooperativa Artesanal Misto de Parnaíba, que na época que eu fui presidente, a cooperativa exportou até produtos artesanais para Bruxelas. Eu me sinto muito orgulhosa por isso. Mas, paralelamente, sempre exerci outras profissões. Fui bancária, trabalhei no Banco do Brasil. Quando me aposentei, eu voltei à profissão de professora, trabalhando primeiro na Universidade Estadual do Piauí, depois na Universidade Federal do Piauí e agora na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que eu estou ainda ativa, onde além de professora, eu coordeno trabalho de TCC, eu oriento alunos de estágio, e esse meio com jovens, também a gente leva a literatura até eles, a gente incentiva também a escrever, e esse é um momento muito importante para mim, enquanto eu estou aqui, presente, viva, e me sinto feliz, porque eu sinto meu trabalho reconhecido, basta falar na biblioteca Maria Dilma Ponte de Brito, que o Sesc Caxiral me homenageou, o Sesc Geral, né? Através da pessoa do Dr. Valdeci, me incentivou, dando o nome daquela biblioteca sobre trilhos, o meu, Maria Dilma Ponte de Brito. É um reconhecimento em vida. Várias comendas também que eu recebi da Prefeitura Municipal, de outros órgãos, do Lions Clube. Então, eu me sinto reconhecida pelo meu trabalho. E isso só incentiva que eu continue nessa linha de trabalho, de ensinar, de dar palestras e de participar dessa academia. Professora Dilma, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E o microfone é seu para as suas considerações finais. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela deferência de escolher para essa entrevista e queria mostrar aqui meus primeiros livros. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, Histórias de Marilu. Esse aqui foi o segundo livro que eu escrevi, Assim é a Vida. O terceiro foi esse, Vou Te Contar. O quarto
foi Lero Lero, e o último, Solo, né, foi o quinto. Por isso mesmo que era o quinto livro, ele recebeu o nome de o quinto. Agora eu só queria explicar assim, e como foi que eu também incentivei a leitura, que foi a primeira pergunta que o Zé Luiz me fez. Eu gostava muito de ler na minha juventude, o livro Poesias e J.G. de Araújo Jorge. E você sabe que todo mundo, artista, cantor, ele tem um ídolo. E o meu ídolo era J.G. de Araújo Jorge nas poesias. Daí eu comecei a escrever minhas primeiras poesias na Folha do Litoral. Depois eu comecei a ler muito Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo fazia aquelas crônicas divertidas do cotidiano. E eu achei muito engraçado e me iluminada nele. Eu comecei a escrever os outros livros que foram Vou Te Contar e o Assim é a Vida. E depois, na pandemia, que nós passamos por aquele problema todo de muitos problemas de saúde, muita gente perdendo seus parentes, eu resolvi escrever um outro estilo, que foi o quinto, com poesias leves, alegres, cheias de fantasia, para alegrar aquele momento que estava tão doído, tão sofrido para todo mundo. E hoje eu escrevo um pouco de tudo. Inclusive, sou articulista do jornal Norte do Piauí. Eu faço crônicas diversos estilos. E era isso que eu tinha mais que acrescentar aqui para quem vai assistir esse vídeo. E fico muito feliz com a entrevista feita. Muito obrigada, Zé Luiz. Obrigado, Dilma. Agradecemos em nome da Academia, do programa Academia Viva.